Hoje, em Bíblia Narrada e Explicada, vamos descobrir como Deus continuou a cumprir suas promessas a Abraão, mostrando-lhe a terra que seria sua herança e multiplicando suas bênçãos. Veremos também como Abraão e Ló se separaram pacificamente, cada um seguindo caminhos diferentes, mas com destinos bem distintos. Gênesis capítulo 13. Abrão e Ló se separam. Abrão saiu do Egito com a sua mulher e com tudo o que tinha e foi para o sul de Canaã. E Ló, o seu sobrinho, foi com ele. Abrão era muito rico, tinha gado, prata e ouro. Ele foi de um lugar para outro até chegar à cidade de Betel, e dali foi para o lugar que fica entre Betel e Ai, onde já havia acampado antes. Abrão chegou ao altar que ele havia construído e adorou a Deus, o Senhor. Ló, que ia com Abrão, também levava ovelhas, cabras, gado, empregados e a sua família. Não havia pastos que dessem para os dois ficarem juntos, pois eles tinham muitos animais. Por isso os homens que cuidavam dos animais de Abrão brigavam com os que tomavam conta dos animais de Ló. E nesse tempo os cananeus e os perizeus ainda estavam vivendo ali. Um dia Abrão disse a Ló: "Nós somos parentes chegados, e não é bom que a gente fique brigando, nem que os meus empregados briguem com os seus. Vamos nos separar. Escolha. A terra está aí, toda ela. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita, se você for para a direita, eu irei para a esquerda." Ló olhou em volta e viu que o vale do Jordão, até chegar à cidade de Zoar, tinha bastante água. Era como o jardim do Senhor ou como a terra do Egito. O vale era assim antes de o Senhor haver destruído as cidades de Sodoma e de Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e foi na direção leste. E assim os dois se separaram. Abrão ficou na terra de Canaã, e Ló foi morar nas cidades do vale. Ló foi acampando até chegar a Sodoma, onde vivia uma gente má, que cometia pecados horríveis contra o Senhor. Promessa de Deus a Abrão. Depois que Ló foi embora, o Senhor Deus disse a Abrão: "De onde você está, olhe bem para o norte e para o sul, para o leste e para o oeste. Eu vou dar a você e aos seus descendentes, para sempre, toda a terra que você está vendo. Farei com que os seus descendentes sejam tantos como o pó da terra. Assim como ninguém pode contar os grãozinhos de pó, assim também não será possível contar os seus descendentes. Agora vai e ande por esta terra, de norte a sul e de leste a oeste, pois eu a darei a você." Assim, Abrão desarmou o seu acampamento e foi morar perto das árvores sagradas de Manre, na cidade de Hebrom. E ali Abrão construiu um altar para Deus, o Senhor. Explicação. Gênesis capítulo 13. Depois de passar por momentos difíceis no Egito, Abraão volta para a terra de Canaã. Volta para o lugar onde Deus havia falado com ele pela primeira vez. Volta ao altar. Esse gesto tem um significado profundo. Abraão reconhece que mesmo depois de erros e incertezas, o lugar da restauração é sempre o altar do Senhor. Muitas vezes, Deus nos permite viver certas situações apenas para que aprendamos a voltar ao ponto de comunhão. Ao ponto onde o coração se encontra novamente com Ele. Abraão retorna a Betel, o lugar onde havia levantado um altar. E ali, ele invoca novamente o nome do Senhor. Isso nos ensina algo poderoso: o verdadeiro homem de fé sabe que o caminho de volta sempre passa pela adoração. Mas agora, algo novo acontece. Abraão não está sozinho, com ele está seu sobrinho Ló. Ambos haviam sido abençoados. Tinham gado, servos, tendas, prata e ouro. A prosperidade era grande. Mas a terra não podia sustentar tantos rebanhos juntos. E assim, surge um conflito. Os pastores de Abraão e os pastores de Ló começam a discutir por causa dos pastos e das águas. Interessante como as bênçãos também podem gerar disputas. Às vezes, o que Deus nos dá para abençoar pode se transformar em motivo de contenda se não houver maturidade espiritual. Mas Abraão, com sabedoria e paz, se aproxima de Ló e diz: "Não haja contenda entre mim e ti, nem entre os meus pastores e os teus. Porque somos irmãos." Que atitude linda! Abraão poderia impor sua autoridade. Afinal, ele era o mais velho, o patriarca, o homem da promessa. Mas prefere preservar a paz. Ele entende que a verdadeira riqueza não está na posse da terra, mas na presença de Deus. Então Abraão propõe algo surpreendente.
Se fores para a esquerda, eu irei para a direita. Se fores para a direita, eu irei para a esquerda. Abraão entrega a escolha a Ló, sem medo de perder. E aqui está uma das maiores provas de fé. Quem confia nas promessas de Deus, não teme deixar o outro escolher primeiro. Abraão sabia que não era o terreno que o abençoava. Era Deus quem abençoava o terreno onde ele estava. Ló então levanta os olhos e vê as campinas do Jordão. Verdes, férteis, cheias de vida. A Bíblia diz que pareciam o jardim do Senhor. E também como a terra do Egito. Perceba essa comparação. O texto mostra que Ló escolheu o que parecia bom aos olhos, mas que lembrava o Egito. E o Egito na Bíblia representa o mundo. A aparência de prosperidade. Mas sem a presença de Deus. Ló escolhe o melhor lugar aos olhos humanos. Mas escolhe também o mais perigoso. Ele vai habitar nas proximidades de Sodoma, uma cidade conhecida pela maldade e pelo pecado. Ló pensou em conforto, mas acabou se aproximando da corrupção. Isso nos ensina algo profundo. Nem tudo o que parece verde vem de Deus. Às vezes, o inimigo pinta o deserto de verde apenas para nos afastar do altar. Enquanto isso, Abraão fica em Canaã, nas planícies de Manre, em Hebrom. E ali, ele faz o que sempre faz. Levanta um altar ao Senhor. Veja a diferença. Ló levanta tendas. Abraão levanta altares. Ló busca território. Abraão busca presença. Ló escolhe com os olhos. Abraão escolhe com o coração guiado por Deus. E quando Ló se separa de Abraão, algo extraordinário acontece. Deus fala novamente com Abraão. Isso é muito significativo. Enquanto Ló estava com ele, Deus permaneceu em silêncio. Mas quando houve separação, a voz do Senhor voltou a ser ouvida. Quantas vezes Deus espera certas separações acontecerem em nossas vidas para então nos revelar coisas maiores. E o Senhor diz a Abraão: levanta os teus olhos e olha desde o lugar onde estás. Para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Toda esta terra que vês, eu te darei a ti e à tua descendência. Para sempre. Que promessa poderosa! Mas há uma diferença essencial. Ló levantou os olhos por vontade própria. Abraão levantou os olhos por ordem de Deus. Ló olhou e escolheu. Abraão olhou e recebeu. E Deus continua dizendo: farei a tua descendência como o pó da terra. Se alguém puder contar o pó, então poderá contar a tua descendência. Que imagem linda! O pó está em todo lugar e ninguém consegue contar. Assim seria a bênção de Abraão. Imensurável e incontável. Eterna. E o Senhor ainda orienta: levanta-te. Percorre esta terra. No comprimento e na largura, o porquê eu te darei. Abraão obedece. Ele anda. Contempla, e mais uma vez constrói um altar. Cada passo de Abraão é um ato de fé. Cada altar é um lembrete de que a promessa não está distante. Ela está viva. Curiosamente, o nome Hebrom, onde Abraão se estabelece, significa comunhão. Enquanto Ló caminha para Sodoma, o lugar de pecado, Abraão permanece em Hebrom, o lugar de aliança e comunhão com Deus. E isso nos mostra algo essencial. As escolhas que fazemos hoje determinam o tipo de comunhão que teremos amanhã. Ló escolheu o que parecia vantajoso e perdeu a paz. Abraão abriu mão do que parecia melhor e recebeu o favor do Altíssimo. O mundo chama isso de perder, mas Deus chama de confiar. E é assim que Gênesis 13 nos ensina uma das maiores lições da fé. Quem escolhe o altar nunca perde. Quem abre mão por amor à presença de Deus sempre recebe algo muito maior. Deus não está procurando quem quer as melhores terras. Ele procura quem quer levantar altares. Porque quem levanta altares e atrai a presença do céu. E assim termina mais um capítulo da caminhada de Abraão.
O homem que aprendeu a confiar mesmo quando teve que deixar o outro escolher primeiro. O homem que descobriu que a verdadeira riqueza não está nas campinas do Jordão, mas no altar de Hebrom. Gênesis 13 é um lembrete eterno de que, quando colocamos Deus em primeiro lugar, Ele cuida do resto. E quando caminhamos pela fé, cada passo se torna parte da promessa cumprida. Amém. Se você gostou de A Bíblia Narrada, escreva aqui nos comentários o nome da sua cidade, quero saber de onde você está nos acompanhando. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Até o próximo vídeo.